Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Fazia tempo que eu não aparecia na Celebração Jovem, né? Bastante tempo. Mas é um prazer estar aqui com vocês de novo e ainda com o privilégio de poder trazer uma mensagem. Então, já tinham visto o Zima Blue? Não? Alguns sim. Hoje nós vamos conversar sobre voltar à essência, né? E essa história, né, do Zima Blue, né, para aqueles que já assistiram, então, né, não é muita novidade. Mas para quem ainda não assistiu, pode assistir hoje. Ela faz parte, então, de uma série da Netflix chamada Love, Death and Robots. É uma série para mais 18, tá? Então, não é para todo mundo assistir. Mas esse episódio não é, né? Tranquilo. E é uma série, esse episódio em si, essa série tem vários episódios diferentes e tal, cada uma história. E esse episódio em si, ele é adaptado de um livro, né, de um escritor chamado Alastair Reynolds, né? E ele tem um livro de contos chamado Zima Blue e Outras Histórias. E nesse, então, livro nós temos esse conto do tal do Zima Blue. E é importante a gente comentar que esse livro de contos do Alastair Reynolds não são contos cristãos. Inclusive, essa história não é uma história cristã, tá? Mas a gente percebe que mesmo ele não sendo cristão e escrever essa história, a gente percebe que a busca pela verdade, né, por respostas, ela é universal. Porque é isso que a gente viu ali nesse Zima Blue. Então, a gente viu ali na história do Zima Blue que ele foi criado com um propósito. Só que ele foi sendo modificado ao longo do tempo, ao ponto até mesmo de mudar o seu propósito. Ele foi criado como um robozinho para limpar a piscina. Mas com as modificações ele foi fazendo mais que além de limpar a piscina. Ele foi virando um pintor e tudo mais. Então ele perdeu aquele propósito inicial. E então ele passou a buscar respostas. Mas a essência dele sempre estava lá. Aquela essência do propósito inicial sempre estava lá. Até o ponto dele perceber que a única forma dele cumprir aquele propósito inicial era voltar à essência dele. Então até ela fala, a repórter diz em certo momento que nem todos estavam preparados para o sacrifício que Zima faria pela sua arte, né? Que era ele se desfazer e voltar a ser o robozinho inicial para poder cumprir o propósito pelo qual ele foi criado. E ele ficou então buscando muitas respostas em todos os lugares, mas ele era um robô de limpar a piscina. Essa narrativa, apesar de ser uma narrativa fictícia e tudo mais, ela é muito semelhante à história do homem, à história da humanidade, à nossa história, né? Ela é muito semelhante. Então vamos abrir as nossas Bíblias, né, para a gente ver o que ela fala. Vocês podem... Antes de a gente abrir as nossas Bíblias, então vamos orar, para que Deus possa nos conduzir, então, no estudo da palavra dele. Pai, em nome do teu Filho Jesus, te pedimos que o Senhor nos conduza, nos mostre a tua verdade através da tua palavra e que possamos, Pai, aplicá-la em nossas vidas. Que o Senhor nos dê a direção e o entendimento. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 ao 20, nós vamos ler. Colossenses 1, 15 até o 20. Colossenses 1, 15 ao 20 diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse texto, talvez vocês devem lembrar ele da música, né, Colossenses 1, mas é um texto que fala sobre a divindade de Cristo. Mas observem quem é Jesus. Quem esse texto fala que Jesus é? A gente vê que esse texto diz que Jesus, ele não é apenas um homem divino, mas ele é o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele esteve antes, é o primogênito de toda a criação. A gente percebe que ele estava no início de todas as coisas e tudo foi criado por ele, para ele e por meio dele.
Todas as coisas que existem foram feitas através dele, foram feitas nele. Nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, o que diz o texto. A gente percebe também que é Deus quem mantém todas as coisas, que mantém elas, porque nele tudo subsiste, né? Tudo que existe, existe por causa de Deus. Ele mantém que as coisas continuem existindo. Se não fosse por Deus, tudo poderia sumir, do nada. E se Jesus então estava no princípio e tudo foi criado para ele, então a gente percebe que o propósito de toda a criação é glorificar a Deus. Esse é o propósito da criação toda, não apenas os homens, de toda a criação. Inclusive uma pedra. O propósito da pedra é glorificar a Deus. Já pararam para pensar nisso? A Bíblia ela tem diversos versículos falando sobre essa questão de que tudo foi feito para glorificar a Deus e todas as coisas realmente glorificam a Deus. Por exemplo, a gente percebe em Salmos, capítulo 19, versículo 1, que diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Os céus e a terra. Os céus, por eles serem do jeito que eles são, fazendo aquilo para o qual eles foram feitos, né? Cumprindo o propósito, eles glorificam a Deus. Eles proclamam a glória de Deus, declaram a glória de Deus. O céu lá, sabe o céu que a gente olha para o céu e olha, tá lá? Só de estar lá, ele já está declarando a glória de Deus. A terra que a gente pisa, o chão, as coisas, a criação, só de estar lá já mostra a obra das mãos de Deus, glorifica a Deus. Outro exemplo, Isaías capítulo 43, versículo 7, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. A gente poderia olhar todo o contexto desse capítulo, mas ele está falando sobre Israel. Então, enquanto Salmos estava falando da ordem natural das coisas, ele está falando de Israel, que ele chamou Israel, é o povo dele e tudo mais, e ele diz, a quem criei para a minha glória. Está falando de Israel, eram homens, a humanidade. Foram criados para a glória de Deus. Ou, por exemplo, também, João capítulo 15, versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ou seja, nós também glorificamos a Deus não simplesmente pelo fato de existirmos, a criação no caso, né? Mas nós, quando estamos obedecendo a Deus, fazemos a vontade de Deus, nós glorificamos a Deus também. Ou seja, quando somos obedientes, nós glorificamos a Deus. Não apenas quando nós exaltamos o nome de Deus. A gente pensa muitas vezes que a gente adora a Deus quando a gente canta louvores. Mas o fato de vocês estarem sentados, lendo junto comigo a palavra de Deus, ouvindo a aplicação da palavra, se estivermos fazendo isso com temência a Deus, nós estamos adorando a Deus. Isso também é adoração. Porque é para isso que nós fomos criados. Para nos relacionarmos com Ele. Nós fomos criados para viver para Ele. Nós fomos criados para glorificar a Ele. Através de um relacionamento, através da obediência, através de tudo mais. Mas temos um problema. Nós somos criados para isso. Mas a queda nos afastou desse propósito. Então vamos continuar ali, Colossenses capítulo 1. Aí o versículo 21 diz o seguinte: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Antes vocês estavam separados de Deus. Essa separação na nossa mente nos fazia inimigos de Deus. E isso, quem causou foi pecado. O pecado nos separou de Deus. O pecado, na realidade, ele nos afastou do propósito. O propósito principal, que nem a gente viu ali, Uzima, buscando outras coisas. Quando o pecado ele entrou na humanidade, houve uma separação de Deus e o homem. O homem foi separado de Deus. Ele não podia mais se relacionar com um Deus santo. Então o pecado nos tornou inimigos de Deus. O ser humano então ficou sem um propósito. E aí o ser humano passou a fazer o quê? Buscar um propósito na vida. Tentar descobrir qual que é o sentido da vida, longe de Deus. Não buscando naquele que teria a resposta, mas buscando longe de Deus. Tentando encher um vazio que é impossível de ser preenchido. Assim como a gente viu o Zima. Ele tentou buscar nos confins do universo a resposta que ele tanto buscava. Ele passou a se modificar para poder chegar aonde ele precisava ir. Mas em lugar nenhum ele conseguiu chegar.
A coisa que mais chamava a atenção dele é que dentro dele existia um vazio tão grande. E esse vazio, vamos transmitir ali para a série, né? Era aquele azul. Ele imaginava, eu preciso estar envolto desse azul. Porque ele foi criado como um robozinho que limpava a piscina. Uma piscina daquela cor. Ou seja, quando ele foi criado, ele estava envolvido naquilo. E ele foi tirado da piscina, ele foi tirado do propósito, ele foi modificado. E aí ele começou a pintar quadros enormes, ele começou a pintar planetas, mas mesmo pintando planetas onde tudo era aquela cor, ele não se sentia em casa. Ele não se sentia no lugar onde ele deveria estar. Ele não se sentia que ele estava cumprindo o seu propósito. E muitas vezes é assim com o homem, ele começa a buscar muitas coisas. Quando eu falo homem, é a humanidade, né? Começa a buscar muitas coisas para tentar preencher esse vazio, que é impossível de ser preenchido. Mas nada vai preencher. A gente não consegue simular o relacionamento com Deus. E o Zima entendeu isso, né? No caso dele, com cor azul ali, do azulejo. Teve um homem muito sábio na Bíblia que ele tentou preencher esse vazio. Ele tentou preencher com coisas que a gente encontra no mundo, assim como o Zima. Tentou preencher com dinheiro, com mulheres, com conhecimento, com diversão. E na busca pela verdade, assim como o Zima estava buscando a verdade, ele registrou a experiência dele e a conclusão no livro de Eclesiastes. Então, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte. Eclesiastes 3, 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ele fez tudo apropriado no seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O mestre, que é o autor de Eclesiastes, ele fala que nada faz sentido debaixo do sol. Se vocês já leram Eclesiastes, se não leram, né, podem tentar ler. Mas ele começa dizendo que nada faz sentido debaixo do sol. É tudo inútil, é uma grande inutilidade. E aí, ele diz que nós trabalhamos, nós gastamos o nosso dinheiro, nós comemos, nós descansamos, nós fazemos isso, fazemos aquilo, mas é tudo inútil. Isso me lembra aquele meme do Pica-Pau, né? O que a gente busca na vida? Dinheiro, mulheres, iates, mulheres, carros, mulheres, mansões, mulheres, né? Esse meme, se vocês não conheciam, é porque eu sou mais velho, né? É mais antigo, né? Mas agora vocês conhecem, né? É um episódio do Pica-Pau. Mas a gente acredita que o mestre de Eclesiastes seja Salomão. Há muitos indícios que indiquem isso. E Salomão, ele realmente teve tudo isso. Ele teve mulheres, iates, mansões, né? Ele tinha palácios, ele não tinha iates, ele tinha uma frota de navios. Ele não tinha carros, porque naquela época não tinha carros, né? Não existia. Mas ele tinha muitos cavalos, né? Como é que é o coletivo de cavalo? Manada? Manada de boi, né? Não sei. Mas ele tinha muito dinheiro, muita sabedoria, né? Ele tinha muitas mulheres, ele tinha 1000 mulheres. Pensa só, né? Ele se casou com 700 princesas e tinha também 300 concubinas. É isso, né, Ariel? 700, ganhei ali o selo Ariel Approved, né? O selo Ariel Approved. Estou certo. 1000 mulheres ele tinha. Pensa só. E aí qual que é a conclusão dele? Tudo isso é inútil se não tiver um propósito. Tudo isso não faz sentido se não tiver um propósito. Tudo isso é correr atrás do vento se não tiver um propósito maior. O Salomão, né, o mestre, quem escreveu Eclesiastes, ele conclui, ele percebe que tudo vem de Deus. E que também há um tempo para cada coisa, né? Temos ali no texto que a gente leu, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Existe um tempo para cada uma das coisas. Mas mesmo que o homem esteja afastado de Deus por causa do pecado, ele não consegue entender isso. Ele não consegue perceber isso. Ele não consegue preencher um vazio interior. Por quê? Porque o versículo que a gente leu, de Eclesiastes 3:11, diz que Deus colocou no homem, no coração do homem, o anseio pela eternidade. Então nada que o homem faça vai trazer satisfação, porque nada se compara à eternidade. Nada se compara com o relacionamento com Deus.
Nós podemos buscar o sentido da vida, nós podemos buscar a verdade em tudo que existe, nós não vamos encontrar. Essa é a realidade. É correr atrás do vento. Nada vai preencher. Mas existe um lugar que a gente pode encontrar a resposta. Nós encontraremos a resposta naquele que é a verdade. Ali nós vamos encontrar. É o que a gente vê em João 14,6. Jesus falando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade. Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Ou seja, Jesus é a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Só existe essa verdade. Ele é a verdade. Ou seja, a resposta para a vida, o universo e tudo mais não é 42, é Jesus. Se ninguém leu Guias Múltiplas das Graças aí? Ninguém? Guia? Só o Alan leu? Só o Alan entendeu a minha referência. Vocês podem ler agora, para pegar a minha referência. Mas a resposta é Jesus. Ele é a verdade. É nele que nós vamos encontrar a resposta disso, o sentido da vida, a essência, o propósito de todas as coisas está nele. E olha só que interessante, o que o mestre, né, de Eclesiastes, ele conclui no final. Ele conclui algo bem importante. Capítulo 12, né, o versículo 13, penúltimo versículo, diz o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Ele passa 12 capítulos falando que nada faz sentido. Que ele foi atrás de mulheres, ele foi atrás de posses, ele foi atrás de mulheres, né, que nem o meme do Pica-Pau. Ele foi atrás de sabedoria, ele foi atrás de poder, conhecimento, experiências, diversão. Nada disso fez sentido para ele. Tudo é inútil. Né? Recomendo vocês anotarem para ler em casa o capítulo 12 inteiro, que é o resumo, né, de Eclesiastes inteiro. Né? É para onde que a gente tem que ir. Mas o versículo 13 ele diz, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Essa é a resposta. Qual o sentido da vida? Como é que a gente vai preencher nosso vazio? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Pois isso é o essencial para o homem. É o essencial para o homem. Esse é o propósito pelo qual nós somos criados. Fomos criados para um relacionamento com Deus, para glorificar a Deus. Mas Ele nos criou para nos relacionarmos de uma forma obediente. Ele nos criou para termos um relacionamento íntimo com Ele, de obediência. Isso é o que preenche o nosso vazio, por mais estranho que possa parecer. E quem entendeu isso, apesar de que ele não estava buscando a Deus, né? Quem entendeu isso foi o tal do Zima Blue. Porque no final, o que ele fez? Ele voltou para a essência. Por mais sofrido que pudesse ser, poxa, agora ele vai ficar o resto da vida dentro da piscina de novo. Mas é para isso que ele foi criado. E era ali que ele iria encontrar prazer, para fazer aquilo que ele foi criado. Da mesma forma, nós somos criados para termos esse relacionamento com Deus, para glorificar a Deus. E quando a gente volta para esse caminho, quando a gente volta para a nossa essência, quando nós nos desfazemos do homem que nós somos e nascemos de novo, né? Eu acho muito interessante a representação da transformação dele, que parece um parto, né? Tá na água e ele sai de dentro da carcaça da transformação. Assim como nós temos que nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós voltamos e nós temos prazer de viver dessa forma, temendo a Deus e obedecendo a Ele. Essa é a resposta que tantas pessoas procuram e nós temos aqui bem claro. Voltando lá para Colossenses, vamos entender então como que a gente passa por esse processo. Capítulo 1, versículos 22 e 23. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu vou ler de novo, só para ficar bem claro. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, dele que é em Deus, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, o que a gente viu na conclusão de Eclesiastes, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se o pecado nos afastou de Deus, o próprio Jesus nos reconciliou. Percebem isso? O próprio Jesus, aquele que morreu por nós, na morte de Cristo,
no sangue derramado dele, lá naquela cruz, os nossos pecados são perdoados para que a gente possa ter a possibilidade de voltar a Deus. Para que a gente possa ter a possibilidade de retornarmos ao nosso propósito inicial, à nossa essência, purificados, sem culpa alguma. Ele fala inculpáveis, livres de qualquer acusação. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. Evangelho significa boa notícia, boas novas. Isso é o Evangelho. Essa é a boa notícia. O Evangelho que nos dá esperança, que nos dá prazer de obedecer a Deus. O Evangelho que nos lembra que nós fomos salvos, que nós fomos perdoados por algo que nós fizemos que não teríamos como pagar. O Evangelho que nos leva de volta, que nos leva de volta para casa, que permite que a gente se conecte novamente com Deus, daquela relação que tinha sido bloqueada, que tinha sido quebrada, que nos tornou inimigos de Deus. O Evangelho que nos leva de volta para sermos novamente amigos de Deus. O Evangelho que preenche o nosso vazio, que dá sentido à vida, que nos traz respostas que não podemos encontrar em qualquer outro lugar. É, na verdade, do Evangelho que nós somos transformados para que nós possamos voltar à essência. Nós voltamos ao sentido pelo qual nós somos criados. Nós voltamos para o nosso propósito inicial. Com o Evangelho, ao invés de a gente continuar, uma busca infindável pela verdade, porque a gente nunca vai encontrar, ao invés de a gente viver assim, nós concluímos que todas as coisas são inúteis. Tudo isso é inútil. E aí, com o Evangelho, nós voltamos à nossa essência para vivermos para Deus, que é algo que faz sentido, que é útil, com um único propósito bem definido. E aí, eu vou roubar a frase que nós vimos, que a gente possa realizar uma simples tarefa bem feita. Qual é essa tarefa? Temer a Deus e obedecer a Ele. Essa é a tarefa que nós temos que fazer. E que todas as outras coisas fiquem de lado. Em outras palavras, o que nós estamos vendo aqui sobre esse temer a Deus e obedecer é o que Jesus nos falou, resumindo os mandamentos, né? Lembra ali que a gente viu que a conclusão de Eclesiastes é tema a Deus e obedeça aos mandamentos. Basicamente, o que nós temos que fazer é amar a Deus de todo o nosso coração e amar o próximo como a si mesmo. É basicamente isso que nós temos que fazer. E é assim que, uma vez que nós estamos de volta, para que nós possamos andar, continuemos alicerçados e firmes na fé, que nem a gente viu no versículo 23 de Colossenses, que a gente possa fazer isso, estarmos firmes, é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Então, uma vez que a gente conhece o Evangelho, uma vez que nós entendemos essas boas novas e nós passamos por aquele abismo, que nós cremos que existe Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, que nós precisávamos dEle, que sem Ele nós não conseguiríamos chegar até Ele, sem o sacrifício de Jesus, que nós nos arrependemos da vida que nós levávamos, dos nossos pecados, e que nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Uma vez que nós fazemos isso, e nós estamos de novo no relacionamento com Deus, que nós morremos para o velho homem e nós nascemos de novo com a roupagem que era aquela inicial de quando Deus criou o homem e a mulher, uma vez que nós estivermos aí assim, precisamos nos firmar nessa verdade e viver para Deus. E além disso, nós temos que permitir que o Evangelho lhe transforme as nossas vidas. E não viver um Evangelho de mentirinha, sim, sei disso e... Não, nós temos que sentir a transformação, porque o pecado nos transformou para o mal, para nós buscarmos outras coisas, para que nós pudéssemos ir até a verdade onde quer que ela estivesse, mas a transformação que o Evangelho nos faz é nós nos despedaçarmos, para que a gente possa agora nos conectar de volta à real verdade, à única verdade que é Jesus Cristo. E nós precisamos então deixar que o Evangelho nos transforme, para que a gente tenha um relacionamento maior com Deus e também que a gente seja exemplo para as outras pessoas, que a gente possa dar um bom testemunho para as pessoas que ainda estão buscando essa verdade e nunca vão encontrar, a não ser que elas busquem no lugar certo. E nós sabemos onde está a verdade. Nós podemos levá-las até lá. E nós podemos apresentar essa verdade. Então, para a gente finalizar, que possamos glorificar a Deus através das nossas vidas e levar essa verdade às outras pessoas. Que isso possa ser algo que esteja dentro do nosso coração e que a gente realmente possa voltar à nossa essência
e glorificar a Deus. E levando isso aos outros. Vamos orar por isso, então? Senhor Deus, em nome de teu Filho Jesus, primeiramente nós somos gratos a Ti, porque o Senhor criou todas as coisas e também criou cada um de nós, Pai. E hoje, Pai, nós temos também o privilégio de termos sido encontrados por Ti e podermos voltar à nossa essência, vivermos o nosso propósito inicial, Pai. Obrigado por isso. Obrigado porque se dependesse de nós, devido ao pecado, nós estaríamos ainda buscando qualquer outra coisa para preencher o nosso vazio. E te pedimos, Deus, que o Senhor possa nos conduzir através do Teu Espírito Santo a vivermos uma vida obediente a Ti e que nos momentos difíceis, nos momentos que nós cairmos, Pai, que possamos ajudar uns aos outros a levantar e continuarmos essa caminhada. Mas que nós nunca esqueçamos do nosso propósito, que é glorificar a Ti, que é temer a Ti, Pai, e obedecer os Teus mandamentos. Que possamos sempre lembrar, precisamos amar a Ti antes de tudo e amar o próximo, Pai. E que esse amor possa exalar do nosso ser, é que mais pessoas possam vir a Te conhecer. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.